Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independentemente do horário que você esteja assistindo, eu espero que vocês estejam bem. Bem, hoje a gente vai estudar a continuação do quê? Da narração. A gente viu a aula passada aqui. A narração é uma ação de contar uma história, de narrar um acontecimento, enfim. Na primeira aula a gente viu isso. Agora a gente está estudando os elementos da narrativa. A narrativa, ela tem uma tradição muito grande no Ocidente e também no Oriente de como nós passamos as nossas histórias, as nossas vidas, a nossa cultura, a nossa literatura. Então, claro que a gente deveria classificar. Existem classificações dentro da narrativa. Existem milhares de elementos da narrativa. Mas eu decidi escolher alguns para vocês entenderem melhor como ela funciona, porque apesar de serem elementos, elas também têm um papel muito importante para o desenvolvimento da narração. Bem, como produto de um processo narrativo, né? A história, que é desencadeado por algum evento que dá força para a narração, a narrativa deve tentar responder às perguntas essenciais. Quem? Quem faz a ação? São os personagens, ou a personagem apenas. O que? O que é o enredo? O que aconteceu? Qual é a situação que vai ser resolvida naquela narração, naquela narrativa ou não? Como? Quais são as circunstâncias que estão perto dessa ação? Se era dia, se era sol, se estava quente, se era uma cidade bonita, enfim. Onde? Que é o lugar da ocorrência, o local que aconteceu a ação. Quando, o tempo e o porquê, que é o motivo, a motivação daqueles acontecimentos, certo? A gente vai entender aqui com alguns exemplos, mas não vão ser somente esses. A gente vai estudar algumas narrativas durante esse bimestre. Bem, os elementos da narrativa vocês já viram, que são o narrador, hoje a gente vai estudar o narrador, tá? Os personagens, que são as pessoas que fazem as ações dentro da narrativa, o espaço, que pode ser também o lugar, né? Por exemplo, Belém é um lugar. O tempo pode ser numa tarde, numa manhã, num século passado, 3 horas da tarde. O problema, que é o que vai dar motivo, vai desencadear a narrativa. E o problema é a solução, né? A gente não sabe se vai ser solucionado, se não vai ser, enfim. A narrativa, ela tem esse poder de ter vários caminhos de solução, de não solução dos problemas, enfim. O narrador. O narrador é uma classificação extremamente importante. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, elas erram a questão do narrador. O narrador é uma instância, é um elemento da narrativa que é utilizado para quê? Para contar a história. Uma coisa que eu quero que fique bem clara para vocês. O narrador e o autor não são a mesma pessoa. Como assim? Por exemplo, posso fazer a história a partir da minha vida e eu usar um outro narrador, um narrador masculino, por exemplo. Vocês sabem que eu sou uma mulher. E aí o que acontece? Mas é a história da vida da Natália, mas é um narrador. Mas, gente, preste atenção. O narrador é um recurso narrativo. Ele não necessariamente vai ser eu. Eu posso usar um narrador masculino, eu posso usar uma criança para contar a minha história, mesmo que o autor não seja uma criança, mesmo que o autor não seja um homem ou uma mulher. Mas o narrador, não pense o narrador como um ser, como uma pessoa em si, mas como uma instância, como um elemento narrativo. Aí vou mostrar um exemplo para vocês que vocês vão entender um pouco melhor isso, tá? Então, o autor e o narrador da história, eles não são a mesma pessoa. Se eu quiser contar uma história minha a partir da minha narradora, eu posso. É a mesma pessoa? Não. Porque não é a Natália, pessoa, ser humano, mas é sim a Natália, o narrador fictício, certo? Então, pense o seguinte, dentro da narrativa, ali, por exemplo, uma história da minha vida, ali não é a Natália, ser humano, ali é a Natália, narradora. Pode ser que
os fatos que aconteçam na minha narrativa sejam os mesmos fatos da minha vida real. Mas, como a gente está dentro de uma narração, eu sou o quê? Eu estou ali não como uma Natália pessoa, eu estou ali como a Natália narradora. Por quê? Porque o narrador, ele é um elemento, ele é uma instância, ele é uma estrutura narrativa que faz com que a gente desencadeie a narração, certo? Bem, outra coisa que eu quero falar são os pontos de vista do narrador. O narrador, ele tem vários pontos de vista. O que é esse ponto de vista? Por exemplo, o narrador em primeira pessoa. Quem é o narrador em primeira pessoa? É aquela pessoa que conta a sua própria história. Agora, novamente, o narrador e o autor não são a mesma pessoa. O narrador aqui que conta a sua história é o narrador, o sujeito, certo? Por exemplo, eu fiz, eu comprei, eu... Então, aqui a gente está usando o quê? O eu. Então, esse narrador, ele está contando uma memória, alguma coisa sua. Então, aqui a gente tem um narrador personagem. Por quê? Porque além dele narrar, ele ainda é personagem da história também. Então, ele narra o que aconteceu com ele e ele participa da ação. Ao mesmo tempo que ele narra, pode ser, ele narra no futuro e está contando uma história dele do passado. Eles não são a mesma instância narrativa, certo? Mas existe esse tipo de narrador personagem. Por quê? Uma hora ele vai ser narrador, outra hora ele vai ser personagem na história, certo? Dependendo da análise. Se a gente for querer analisar o narrador, a gente vai ver. Se a gente quiser analisar o personagem, a gente vai ver também por outro lado, certo? Então, o narrador em primeira pessoa, o narrador personagem é aquele que geralmente está na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? É o eu. E geralmente essas narrativas que são em narrador personagem, elas são autobiográficas ou memorialista. Exemplo aqui, eu contei a história de uma escritora muito famosa no Brasil, que é a Carolina Maria de Jesus. Ela conta a história da primeira favela do Brasil e ela conta a partir da perspectiva dela. Agora, um adeno. Ela conta a história da vida dela, mas o narrador e ela não são a mesma pessoa. Por quê? Porque ela utiliza o narrador, pense no narrador como um recurso artístico. Pense numa pintura. Eu posso me pintar, mas a caneta que eu estou pintando não representa que seja eu, mas sim um artifício para eu me representar. Então ela conta a história da família dela, que passou muita fome. Ela catava papel para poder sobreviver e quando ela catava esses papéis, ela escrevia a sua história, o seu diário, que o nome do livro é Diário de Quarto de Despejo, certo? Até aconselho a vocês a procurarem. Bem, 15 de julho de 1955. Aniversário de Minha. Olha aqui o Minha. Minha é eu, né? Então, tô referindo a uma coisa, a um elemento da língua portuguesa que destaca que existe um eu ali inserido naquela história. Então, a minha filha, Vera, é um personagem. Eu, olha aqui como ela está se inserindo na história. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Olha, nossos, ela está se inserindo aqui. Ela, a narradora, tá? Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os 3 litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Então, ela lavava papel também, porque reciclava e tal. Então, vocês percebam aqui, é uma pessoa contando sobre a sua vida, sobre a sua miséria, sobre a sua tristeza de não ter dinheiro para comprar um sapato para sua filha de aniversário. Aqui a gente tem o narrador onisciente. Quem é o narrador onisciente ou onipresente? É uma espécie de testemunha invisível de tudo quanto ocorre, em todos os lugares e em todos os momentos.
o narrador onisciente ele pode ver até os pensamentos da personagem. Então, é um narrador que é mais completo, é mais robusto. Por quê? Porque ele tem acesso à mente das personagens, ele tem acesso a tempos em que outros personagens não viveram. Então, é um narrador mais complexo, ele tem mais poder na mão. O ponto de vista dele é muito maior. Pense assim, o ponto de vista do narrador personagem é assim. O do narrador onisciente é assim, porque ele vê tudo. Bem, quem conta a história não participa dela. O narrador onisciente ele não participa da história, ele só conta a história. Então esse narrador tem a visão do lado de fora da história. Ele utiliza os verbos em terceira pessoa, que é tinha, parava, passou, dirigiu, aliviava, porque ele está contando o que aconteceu, as personagens, o que elas disseram, os fatos. Ele não está contando a partir dele, ele está contando o que está acontecendo. Porque ele tem todo o poder de ver toda a ação narrativa. Ele tem um controle, ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele pode ver tudo. Por quê? Porque ele tem esse poder, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares dentro da narrativa. Então ele não é um personagem, tá? Aqui eu tenho um trecho da Clarice Lispector, que também está na apostila de vocês, e aqui vocês vão perceber que o narrador ele não se mostra. Ele conta uma história, mas a gente não sabe quem é esse narrador. Chamava-se Almira e engordara demais. Alice era sua maior amiga. Pelo menos era o que dizia a todos com aflição, querendo compensar com a própria veemência a falta de amizade que a outra lhe dedicava. Alice era pensativa e sorria sem ouvi-la, continuando a bater a máquina. À medida que a amizade de Alice não existia, a amizade de Almira mais crescia. Alice era de rosto oval e aveludado. O nariz de Almira brilhava sempre. Havia no rosto de Almira uma alvidez que nunca lhe ocorrera disfarçar. A mesma que tinha por comida seu contato mais direto com o mundo. Porque Alice tolerava Almira, ninguém entendia. Ambas eram de talógrafas e colegas, o que não explicava. Então, aqui ele está contando uma história de duas pessoas que eram colegas de trabalho e ele não participa da ação. Ele está falando sobre duas personagens, mas ele não está aqui inserido. Então, vocês percebem que ele consegue ter uma visão ampla, porque ele sabe que a Almira é muito amiga da Alice, mas a Alice não é amiga da Almira. E a Almira não sabe disso. Então, o narrador onisciente, ele sabe coisas que alguns personagens não sabem. Ele tem muito mais poder e consciência do que os personagens. Então, ele é meio que um deus dentro desse tipo de narrativa. Por quê? Porque ele sabe, ele está presente, ele está a parte de tudo que está acontecendo lá. E ele escolhe o que ele vai narrar. Ele tem esse poder. Certo? Então, é isso, gente. Uma boa semana e tudo de bom. Espero que o áudio dessa vez fique bom do slide, tá? Até mais.